Eu voltei de uma viagem de trabalho após 6 meses. Quando cheguei, havia uma festa com cores de azul e rosa com diversos familiares e amigos. Nosso pequeno milagre está vindo, eles disseram, quando vi meu namorado ao lado de uma mulher grávida. Meu mundo caiu. A chave girou na fechadura com um clique familiar. O som que eu ansiava ouvir há 6 longos meses. O peso da minha mala de rodinhas parecia insignificante comparado ao peso da saudade que eu carregava. Abri a porta com um sorriso já se formando em meu rosto, pronta para gritar, "Amor, cheguei!" e me jogar nos braços de Marcos. Mas as palavras morreram na minha garganta. A primeira coisa que me atingiu foi o som. Não o silêncio que eu esperava, mas o barulho de dezenas de vozes falando e rindo. A segunda foi a visão. Minha sala de estar, que eu deixei arrumada com nossos porta-retratos e almofadas neutras, estava irreconhecível. Balões azuis e cor-de-rosa flutuavam até o teto. Fitas das mesmas cores se entrelaçavam nas cortinas e uma faixa enorme, pendurada na parede principal, dizia: "Menino ou menina?" Fiquei parada na soleira da porta, completamente paralisada. Minha mente, cansada da longa viagem, tentava processar a cena. Talvez uma festa de boas-vindas surpresa? Mas por que com esse tema? E por que ninguém correu para me abraçar? Foi então que minha própria mãe me viu. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de um sorriso forçado se espalhar por seu rosto. "Luana, você chegou!" Sua voz soou alta demais, quase estridente, e chamou a atenção de todos. De repente, dezenas de rostos se viraram para mim. Eram nossos amigos, nossos familiares, pessoas que eu amava e em quem confiava. Eles me olhavam com uma mistura estranha de choque, pena e culpa. O murmúrio cessou, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Foi quebrado por um grito animado de uma prima distante, que claramente não entendeu o clima. Ela chegou a tempo. "Agora a festa vai ficar completa! Nosso pequeno milagre está vindo. Nosso pequeno milagre." A frase ecoou na minha cabeça. Meu coração começou a bater mais rápido, uma ansiedade gelada subindo pela minha espinha. Meus olhos varreram a sala procurando desesperadamente por ele, por Marcos. Eu precisava que ele me explicasse aquela loucura, e então eu o vi. Ele estava perto da mesa de doces, o centro das atenções. Não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher. Eu a conhecia de vista, uma colega de trabalho dele que eu cumprimentava educadamente nas raras festas de fim de ano. Mas ela não parecia a mesma. Seu vestido justo marcava uma barriga proeminente, uma barriga de grávida de muitos meses. E a mão de Marcos, a mesma mão que segurou a minha e prometeu me esperar, estava pousada gentilmente sobre aquela barriga. O mundo ao meu redor começou a girar. O som da festa voltou, mas parecia distorcido, como se eu estivesse debaixo d'água. Vi os lábios de Marcos se moverem, formando meu nome, Luana. Mas não conseguia ouvir nada. Seu rosto, que antes exibia um sorriso orgulhoso, agora era uma máscara de pânico puro. Seus olhos estavam fixos nos meus, suplicando, mas era tarde demais. Tudo se encaixou com a precisão brutal de uma guilhotina. A viagem de trabalho que surgiu tão de repente. As ligações que foram ficando mais curtas e menos frequentes nos últimos meses. As desculpas de muito trabalho e sinal ruim. A festa, os balões. O nosso milagre. Não era meu, não era nosso. Era dele. O ar ficou rarefeito. Meus pulmões se recusavam a funcionar. Senti o olhar da outra mulher sobre mim. Havia um brilho de triunfo em seus olhos. Uma satisfação mal disfarçada que me atingiu como um tapa no rosto. Ela sabia quem eu era. Todos ali sabiam. E todos participaram daquela farsa. Olhei para os rostos na multidão. Minha melhor amiga, que me ajudou a fazer as malas para a viagem, agora desviava o olhar, incapaz de me encarar. A mãe de Marcos, que me chamava de filha, tinha as mãos sobre a boca, como se tentasse conter um segredo que já havia escapado. Eles sabiam. Por quanto tempo eles sabiam? Por semanas? Meses? Eles me deixaram viajar, sonhar com nosso futuro, contar os dias para voltar para casa, enquanto ele construía outra vida, com outra mulher, na nossa casa. A casa que decoramos juntos. A casa onde planejávamos criar nossos próprios filhos um dia. Uma onda de náusea me subiu pela garganta. A humilhação era um veneno se espalhando por cada célula do meu corpo. Eu não era uma convidada surpresa. Eu era a piada. A tola que foi enganada por todos que amava. A bagagem que eu segurava com tanta força de repente pareceu pesar 1 tonelada, cheia de presentes que comprei para ele e para nossa casa. Presentes para uma vida que não existia mais. O silêncio na sala era tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus ouvidos. Ninguém ousava se mover.
Ninguém ousava falar. Estavam todos esperando minha reação, esperando o choro, os gritos, o escândalo. Mas eu não lhes daria essa satisfação. Respirei fundo, uma única vez, sentindo o ar queimar meus pulmões. Fixei meu olhar no de Marcos, deixando que ele visse a exata profundidade da minha dor e o momento em que meu amor por ele se transformou em cinzas. Não havia mais nada ali, apenas um vazio gelado e cortante. A festa deles, a celebração da minha destruição podia continuar, mas seria sem mim. Eu me virei. Foi um movimento lento e deliberado. Cada músculo do meu corpo gritava para que eu corresse, para que eu gritasse, para que eu desmoronasse ali mesmo, no meio do tapete da sala que eu mesma escolhi. Mas uma força estranha, uma frieza que eu nunca soube que possuía, tomou conta de mim. Eu não lhes daria a cena que esperavam. Não seria o entretenimento da noite. Puxei minha mala de rodinhas para dentro, fechando a porta atrás de mim com um clique suave. O som, tão pequeno, ecoou no silêncio mortal que havia se instalado. Todos os olhos ainda estavam em mim, seguindo cada passo meu como se eu fosse um animal ferido e imprevisível. Passei pelo sofá, pelas mesinhas de centro decoradas com docinhos azuis e rosas e segui pelo corredor em direção ao nosso quarto. Ao quarto dele. Ninguém me impediu. Ninguém disse uma palavra. Acho que o choque da minha calma os paralisou. Talvez esperassem um furacão. E quando uma brisa gelada passou por eles, não souberam como reagir. Entrei no quarto e fechei a porta, o que abafou o som da minha própria respiração ofegante. O cheiro dele estava por toda parte, misturado a um perfume floral feminino que eu não reconheci. O perfume dela estava impregnado nos travesseiros, na colcha, no ar. Senti meu estômago revirar. Nossa cama, o lugar mais íntimo do nosso relacionamento, parecia profanada. A foto de nós dois na mesinha de cabeceira, sorrindo durante uma viagem, parecia uma piada de muito mau gosto. Não perdi tempo. Abri o guarda-roupa e ignorei minhas roupas. Ignorei tudo que ele me deu. Minha mente trabalhava com uma clareza assustadora. Abri a gaveta de baixo e peguei a caixa de metal onde guardava meus documentos importantes. Certidão de nascimento, passaporte, diplomas. Peguei minha bolsa de uso diário que já continha minha carteira. Abri o pequeno cofre escondido no fundo do armário e retirei o dinheiro que eu guardava para emergências. E sem dúvida, aquela era a maior emergência da minha vida. Minha mão tremeu por um instante quando meus dedos tocaram o colar de ouro que minha avó me deu antes de falecer. Coloquei-o no pescoço. Em seguida, peguei o velho livro de capa gasta que meu pai me deu, o único objeto que eu tinha dele. Esses eram os meus tesouros. O resto era apenas coisa. Com a caixa de metal debaixo de um braço e a bolsa no ombro, caminhei de volta para a porta. Hesitei por um segundo. Olhei para o quarto, para a vida que eu achei que estava construindo, e a única coisa que senti foi um nojo profundo. Uma repulsa que me deu forças para girar a maçaneta. Quando saí do quarto, ele estava parado no corredor, me esperando. Sozinho. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos e desesperados. A mulher grávida e a multidão de traidores estavam visíveis atrás dele, na sala, observando a cena de longe. Luana... Ele começou. Sua voz era um sussurro rouco. Ele estendeu a mão para tentar me tocar. Por favor, me escuta. Não é o que parece. Eu parei a um passo dele. Olhei para a mão dele, a mesma mão que repousava na barriga da outra, e senti uma repulsa física. Não é o que parece? E repeti em minha mente. Uma festa de chá de revelação, com todos os nossos amigos e família, para o filho que ele ia ter com outra mulher enquanto eu trabalhava do outro lado do mundo para o nosso futuro? O que mais poderia ser? Mas eu não disse nada. Apenas o encarei. Meu silêncio era minha arma. Meu silêncio era minha resposta. Ele podia ver em meus olhos que não havia nada a ser dito, nada a ser explicado. Já estava tudo quebrado. Por favor, não faz isso. Ele implorou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu te amo. A gente pode conversar. Eu posso consertar isso. Eu dei um passo para o lado, contornando-o como se ele fosse um obstáculo qualquer. Continuei andando em direção à porta da frente. Ele se virou seguindo-me. Luana, para! Para onde você vai? Parei na porta, mas não me virei para olhá-lo. Tirei a chave da casa do meu bolso. A chave que tinha um chaveiro de coração que ele me deu, que agora parecia queimar minha pele. Andei até a mesinha de centro, onde um bolo decorado com sapatinhos de bebê azuis e rosas estava em exibição, e coloquei a chave suavemente sobre a mesa, ao lado de um prato de doces.
O pequeno tilintar do metal contra a madeira foi o som mais alto que eu já ouvi. Foi o meu ponto final, a minha despedida. Sem olhar para trás, abri a porta da frente e saí para a noite. Ouvi ele gritar meu nome mais uma vez, mas o som foi cortado quando fechei a porta atrás de mim. Entrei no meu carro, joguei minhas coisas no banco do passageiro e liguei o motor. Foi só quando saí da nossa rua, vendo pelo retrovisor as luzes da festa na casa que um dia foi minha, que as lágrimas começaram a cair. Elas vinham em ondas violentas, soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Eu dirigi sem rumo, as luzes da cidade se transformando em borrões coloridos através do meu pranto. Horas depois, parei no estacionamento de um hotel de beira de estrada, um lugar anônimo e impessoal. No quarto estéril, com cheiro de desinfetante, sentei-me na beirada da cama. Peguei meu celular. A tela se acendeu com dezenas de chamadas perdidas e mensagens. Dele, da minha mãe, da minha melhor amiga. Com os dedos firmes e frios, comecei o expurgo. Abri a lista de contatos. Marcos. Bloquear. Mãe. Bloquear. Sogra. Bloquear. Fui descendo a lista, um por um, bloqueando cada pessoa que estava naquela sala, cada rosto cúmplice que sorriu para mim enquanto meu mundo era destruído. Cada bloqueio era uma pequena libertação, um tijolo que eu colocava no muro que estava construindo ao redor do meu coração. Quando terminei, o silêncio do meu celular era absoluto. Eu estava completamente e totalmente sozinha, e pela primeira vez naquela noite, eu senti que podia respirar. Os primeiros dias naquela solidão autoimposta foram os mais difíceis. O quarto de hotel barato era uma prisão e um santuário ao mesmo tempo. Durante o dia, eu mal me movia, presa em um torpor de dor e incredulidade. À noite, os pesadelos vinham, repetindo a cena da festa, os rostos sorridentes, a mão dele na barriga dela. Eu acordava com o coração disparado, encharcada de suor, e o silêncio do quarto era esmagador. Sabia que não podia ficar ali para sempre. Eu precisava desaparecer. Com o dinheiro que tinha, tomei a decisão mais drástica da minha vida. Vendi meu carro pela internet por um preço bem abaixo do mercado. Precisava do dinheiro rápido e de me livrar da última grande conexão física com minha vida antiga. Com uma mochila nas costas e a caixa de metal com meus documentos, fui para a rodoviária. Olhei para o painel de destinos, um mapa de possibilidades. Fechei os olhos e apontei. Meu dedo pousou sobre um nome que eu mal conhecia. Um lugar a milhares de quilômetros de distância, onde o ar era diferente e ninguém saberia meu nome. Comprei a passagem só de ida. A viagem de ônibus durou quase 2 dias. 2 dias olhando a paisagem mudar pela janela, sentindo a distância física crescer entre quem eu era e quem eu precisava me tornar. Quando finalmente cheguei, o cansaço era tão grande que superava a dor. Aluguei um pequeno apartamento mobiliado, simples e funcional. As paredes brancas e vazias eram um reflexo do meu estado de espírito. Pela primeira vez em anos, eu não tinha ninguém para quem ligar. Ninguém para dar satisfação. A solidão era assustadora, mas também era libertadora. Nos primeiros meses, minha rotina era quase mecânica. Acordar, trabalhar, dormir. Consegui um emprego na minha área de atuação. Na entrevista, eu era apenas meu currículo. Não havia história, não havia passado, não havia um namorado ou uma família para mencionar. Eu era uma tela em branco. Mergulhei no trabalho com uma dedicação feroz. As longas horas e os projetos desafiadores eram meu refúgio. Enquanto minha mente estava ocupada com planilhas, relatórios e prazos, ela não tinha tempo para remoer a traição. Lentamente, comecei a colher os frutos. Meus chefes notaram minha competência e meu empenho. Meus colegas me respeitavam pela qualidade do meu trabalho. Cada elogio, cada projeto bem-sucedido, era um pequeno tijolo que eu usava para reconstruir a fundação da minha autoestima, que havia sido demolida. Eu não era a coitada, a enganada. Ali, eu era Luana, a profissional competente. E isso aos poucos começou a ser o suficiente. Mas a vida não podia ser só trabalho. Em uma tarde de sábado, sentindo o peso das paredes vazias do meu apartamento, saí para caminhar sem rumo. Passei por um pequeno centro comunitário e vi um cartaz anunciando aulas de cerâmica. Nunca tinha pensado em fazer algo do tipo, mas algo me impeliu a entrar. Na semana seguinte, eu estava sentada em frente a um torno de oleiro, com as mãos cobertas de argila fria e úmida. A sensação foi transformadora. Havia algo de profundamente terapêutico em pegar uma massa disforme de barro e, com paciência e foco, transformá-la em algo novo, algo bonito e útil.
Era uma metáfora perfeita para o que eu estava tentando fazer com a minha própria vida. Naquelas aulas, eu não precisava falar muito. A concentração era total. E foi nesse ambiente de silêncio compartilhado e criatividade que fiz minhas primeiras novas amizades. Havia a senhora Helena, uma viúva de sorriso doce que fazia as canecas mais tortas e charmosas que eu já vi. Havia Pedro, um jovem estudante que criava esculturas estranhas e fascinantes. Eles não me perguntavam sobre meu passado. Conversávamos sobre a argila, sobre as cores dos esmaltes, sobre a vida. Um dia, Helena me convidou para tomar um café depois da aula. "Querida, você tem um talento nato para isso", ela disse, enquanto eu admirava um vaso que tinha acabado de fazer. "Mas você parece sempre tão séria. Precisa sorrir mais." O comentário dela não foi invasivo, foi carinhoso. E para minha surpresa eu sorri, um sorriso genuíno que não doía. Aos poucos minha vida começou a ganhar cores novamente. Os fins de semana não eram mais vazios e solitários. Havia aulas de cerâmica, cafés com a Helena, idas a exposições de arte com o Pedro. Comecei a explorar minha nova cidade, a descobrir seus parques, seus mercados, seus pequenos encantos. Eu estava construindo uma vida que era inteiramente minha. Uma noite, cheguei em casa depois de um jantar com meus novos amigos. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio opressor. Era uma paz acolhedora. Olhei para a prateleira da sala, agora cheia com as peças de cerâmica que eu mesma havia criado. Cada vaso, cada tigela, cada caneca era uma prova da minha capacidade de criar beleza a partir do caos. Naquele momento, eu percebi que já não pensava mais nele. O nome de Marcos e os rostos daquelas pessoas na festa eram como lembranças de um filme antigo que eu tinha assistido há muito tempo. A dor aguda tinha se transformado em uma cicatriz fina e esbranquiçada, quase invisível. Ela sempre faria parte da minha história, mas não a definia mais. Eu não era mais a mulher quebrada que fugiu no meio da noite. Eu era forte. Eu era independente. Eu tinha meu trabalho, meus amigos, minha arte. Eu tinha a mim mesma. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu senti uma onda de felicidade pura e serena me invadir. Eu havia encontrado a paz, não no esquecimento, mas na superação. Eu tinha renascido das cinzas, mais forte do que jamais imaginei ser possível. Os anos que se seguiram foram como a maré que, lentamente, alisa a areia depois de uma tempestade. A dor, antes uma onda gigante que me afogava, foi se tornando uma ondulação distante, até virar apenas uma linha no horizonte da minha memória. 5 anos se passaram. 5 anos em que eu não parei de construir. O pequeno apartamento deu lugar a uma casa que eu comprei com meu próprio esforço, com um pequeno jardim nos fundos, onde eu cultivava minhas flores. No trabalho, minha dedicação me levou a lugares que eu nunca imaginei. A profissional competente se tornou a líder de equipe e, depois, a gerente de projetos importantes. Eu não era mais a novata que se escondia atrás de planilhas. Eu era a mulher que apresentava ideias, que inspirava confiança e que entregava resultados. Minha voz, que um dia se calou em choque, agora era ouvida e respeitada em salas de reunião. Eu havia encontrado um poder em mim que não dependia da aprovação de ninguém. E no meio dessa reconstrução, o amor me encontrou de novo. Não com a urgência febril da juventude, mas com a calma e a segurança de quem sabe o que quer. O nome dele era Daniel. Eu o conheci em uma pequena livraria, quando nós dois tentamos pegar o mesmo livro na prateleira. Rimos da coincidência e acabamos tomando um café que durou 3 horas. Daniel era o oposto de tudo que eu conhecia. Ele era calmo onde Marcos era explosivo. Era um ouvinte, genuinamente interessado no meu dia, nos meus pensamentos, nos meus sonhos. Contei a ele minha história, não de uma vez, mas em pedaços, à medida que a confiança crescia. Ele nunca me olhou com pena, ele olhava para mim com admiração. "Você construiu um império do nada, Luana", ele me disse uma vez, segurando meu rosto entre as mãos. "Você é a mulher mais forte que eu conheço." Com ele, aprendi que um relacionamento de verdade não é sobre 2 metades que se completam, mas sobre 2 pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas. Nossa vida era simples e feliz. Jantares durante a semana, passeios no parque aos domingos, o som de sua risada preenchendo a minha casa. A paz que eu tanto lutei para encontrar não era mais um objetivo. Era a minha realidade. O passado estava tão distante que parecia pertencer a outra pessoa. Até que, numa terça-feira à noite, ele resolveu bater à minha porta. Eu estava no sofá com Daniel, assistindo a um filme quando meu celular
que estava na mesinha de centro, vibrou com uma notificação. Era de um número desconhecido. Por curiosidade, peguei o aparelho e abri a mensagem. E então eu li o nome que não via há 5 anos. Marcos. Meu coração não disparou. Meu estômago não revirou. Senti apenas uma estranha e fria surpresa, como encontrar um objeto antigo e esquecido no fundo de uma gaveta. A mensagem era longa, um parágrafo denso de texto. Luana, eu sei que não tenho o direito de te escrever depois de tanto tempo e de tudo que eu fiz. Não passa um dia sem que eu me arrependa daquele dia. Eu fui um tolo, um fraco. E perdi a melhor coisa que já me aconteceu. Achei que estava encontrando a felicidade, mas tudo desmoronou. Ela nunca me amou de verdade. No ano passado, descobri que ela também me traía. Ela foi embora e me deixou com tudo. Eu estraguei a minha vida e, pior, estraguei a sua. Se você puder um dia me perdoar. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito. Eu li a mensagem 1, 2 vezes. Cada palavra pingava autopiedade. Ele não estava pedindo perdão pela dor que me causou, mas sim lamentando a própria infelicidade. O arrependimento dele não nasceu da empatia por mim, mas do fracasso dele. Ele não estava triste por ter me quebrado. Estava triste porque o plano dele deu errado. Daniel percebeu a mudança na minha expressão. Tudo bem, amor? Eu não escondi. Não havia mais segredos na minha vida. Virei a tela do celular e mostrei a mensagem a ele. Ele leu em silêncio, sua mandíbula se contraindo levemente. Quando terminou, ele olhou para mim, seus olhos buscando os meus, esperando para ver como eu estava. Eu olhei para ele, para o homem bom e gentil ao meu lado. Olhei ao redor, para a sala aconchegante da nossa casa, para a vida tranquila que eu construí com minhas próprias mãos. Pensei na mulher que eu era, naquela noite, parada na porta de uma festa que celebrava sua própria humilhação. E pensei na mulher que eu sou hoje. Um sorriso leve tocou meus lábios. Não era um sorriso de alegria, nem de tristeza. Era um sorriso de ponto final. A vitória não seria responder, não seria humilhá-lo de volta. A minha maior e mais completa vitória era a vida que eu estava vivendo. Era o fato de que a miséria dele não me causava mais nada. Com o polegar, deslizei sobre a mensagem. A opção apagar apareceu na tela. Pressionei-a sem hesitar. Apagar esta conversa? Sim. O nome dele desapareceu da minha tela, assim como já havia desaparecido da minha vida. E então? Aí Daniel perguntou suavemente. Eu coloquei o celular de volta na mesa, virado para baixo. Me aconcheguei em seu abraço, sentindo o calor e a segurança que ele me proporcionava. E então nada. Respondi, minha voz clara e firme. O filme já vai acabar? O passado havia batido à minha porta, mas eu simplesmente escolhi não atender. Ele não morava mais ali.